Quina Cultural. Salve, galera! Estamos aqui de novo com um projeto novo, que é o Quina Cultural. Vamos ver se dá certo esse negócio, né? Nossa ideia aqui é pegar algum produto cultural, um filme, um livro, alguma coisa, e tentar explicar por que ou por que não você deveria consumir essa obra. Como sempre, sou eu, Thiago Januzzi. Estou aqui com meus amigos Paulo Jabarno. E aí, pessoal? André Gomes. Fala, galera, beleza? E para discutir nosso tópico que já vai ser introduzido, trouxemos também nosso grande amigo Michel Calil. Fala aí, galera. Que tá tomando vinhozinho, então não tem o barulho da latinha. Porque ele é adulto. Cadê aquele champanhe pra meter lá? Na verdade, eu só esqueci de comprar cerveja, fazer o quê, né? É o que tinha em casa. Coisas do fim do mundo, né, cara? Exatamente. Bom, falando em fim do mundo, nós vamos comentar hoje, né? Como falei, esse é um projeto diferente que a gente está tentando aqui, sobre acho que é uma das obras mais influentes da história, digamos assim. Não só da ficção científica, mas eu acho que ela tem uma abrangência maior. Justamente a gente vai discutir sobre a fundação do Isaac Asimov. Bom, quem quer começar a falar sobre esse livro aí? Tá, não, vamos fazer uma pergunta. Todo mundo vê Star Wars, tem aquele planeta capital lá. Qual que é o nome daquele lugar lá? Esqueci. É Coruscant, né? Trantor. Trantor é no Star Wars. Na fundação. Não, Trantor é da fundação. Do Star Wars é Coruscant. Coruscant, tá vendo? Então, Coruscant, cara, não é nada de original. É baseado em Trantor lá do Fundação. Sabe como é que se chama isso? É uma Ecumenópolis. É um planeta... É um planeta-cidade, né? É um planeta-cidade. É uma cidade... O que é uma Ecumenópolis? É uma cidade que se espalha por toda a superfície do planeta. O Paulo pegou um ponto bom aí, porque isso aí acho que é um dos exemplos, dos vários que a gente vai listar aqui, da abrangência da influência do Fundação. Ou seja, se você assistiu Star Wars ou o que você quiser aí de ficção científica moderna, não só ficção científica, cara, tem uma chance muito grande que o cara que criou isso bebeu na fundação do Asimov. Cara, todas essas ideias de Império Galáctico, todas as coisas de épico que existem, todas elas beberam muito do Asimov, porque assim, o Asimov era um cara que ele tinha muito conhecimento, mas ele também sabia escrever, então ele era um nerdão, mas aqui ele sabia escrever muito bem, tinha muita noção de história, então essa obra ela conquistou muita galera. Todas essas pessoas, essas obras que a gente vê hoje, eles cresceram. As pessoas que fizeram essas obras, elas cresceram com a fundação do Asimov. Então isso influenciou tudo, inclusive o George Lucas, quando ele fez o Star Wars. Exatamente. Outra coisa interessante do Asimov é que ele era cientista, né? Sim. Ele era professor de química, tudo. Quer dizer, não é só um cara formado. Ele chegou a ser professor, tinha doutorado nisso aí. E ele tem uma excelente literatura de não ficção. Sim. Tentando explicar ciência para os leigos. Vai. Mas o Asimov também, acho que ele chegou a publicar quase 500 livros, né? Então realmente é um cara que teve uma publicação meio bizarra. Bom, a Fundação, ele começou a ser publicado, ele foi publicado como livro, se não me engano, em 51. Só que ele foi publicado como contos mais curtos antes, né? Não completo, em histórias curtas a partir de 42. A primeira história que foi, acho que era o The Encyclopedists, que acho que é o primeiro conto que vira, acho que o segundo ou terceiro capítulo do livro depois, ele foi publicado em 42. Não sei em qual revista agora, mas isso não é tão importante. Astounding Stories, do John Campbell. Do Campbell, tá. Né? Astounding Stories. Até a ideia foi, isso em 41, ele propôs pro Campbell escrever uma história, um conto, baseado no declínio e queda de um Império Galáctico. Certo? Ele pegou muito, você consegue ver muito da influência de uma das obras mais influentes que a gente já falou aqui no Quina do Mundo várias vezes, que é o livro do Edward Gibbon, Declínio e Queda do Império Romano. O Império Galáctico é basicamente o Império Romano, né? Exatamente. E assim, bem isso na obra. Como a ideia é que vocês leiam o livro, né? Eu acho que a gente pode falar sobre ele sem contar toda a história, né? Sem contar toda a história. Mas basicamente a história é de um Império Galáctico, né, humano, que ele vai entrar em declínio. A gente vai explicar já por que a gente se descobre isso, né? Porque tem um elemento da psicohistória. Mas é basicamente isso, é um Império Galáctico que vai entrar em declínio. E aí, que justamente que o Paulo falou, né? Que o Asimov bebeu... É como se fosse o livro do Gibbon no espaço, de certa forma. Exatamente. Outra coisa, né? Que o Asimov, ele trata muito pouco. Não sei se ele tem algum livro que ele trata isso, mas nesse império não existem alienígenas, tá? Então, são só seres humanos espalhados pela galáxia, certo? Então você tem um império galáctico que você tem... Quanto é que é? 25 milhões de planetas e não sei quantos quadrilhões de pessoas.
Acho que é tipo 24 trilhões de pessoas. Só tem Ou robô. seja, mais ou menos 1 bilhão de pessoas por planeta. E não tem nenhum alienígena. É uma coisa assim que o pessoal espera. E é curioso, né? Porque quando a gente fala de declínio e queda do Império Romano, a gente sempre fala dos bárbaros. Mas eu tenho uma outra leitura do declínio do Império Romano, que não foram os bárbaros que conquistaram Roma. Foram os romanos brigando entre eles que deram espaço para os outros. Na verdade, ninguém queria derrubar o Império Romano. Todo mundo queria faturar um pouco no seu. Parece o Brasil de hoje, né? Ele caiu mais ou menos sobre o próprio peso, né? Ele ficou toda aquela história de escravos, de terra, de ter que ser sempre expansionista. A hora que parou de expandir, ele estava tão grande que ficava uma briga entre os imperadores, as tropas e os generais, principalmente, né? Os generais ganhavam muito poder lá. Mas uma coisa que eu acho fascinante, principalmente nesse período da ficção científica, né, é essa história de escrever um livro desse baseado em pequenos contos. Quer dizer, você pega uma das primeiras obras do Asimov são isso. Então, esse livro Fundação são 5 contos pequenos, independentes, ou seja, não tem só um lá tem o mesmo personagem, mas em geral um não tem nada a ver com o outro, ou seja, você poderia ler cada um de maneira independente. E eu acho isso fascinante porque se a gente estiver conversando entre nós aqui, então assim, por exemplo, eu não sei onde é que o Michel mora, certo? Mas, por exemplo, eu o André e o Thiago, a gente mora aqui, Perdizes, Pompeia, Vila Madalena aí. Então a gente pode fazer um monte de referência, um monte de coisa, todo mundo, a gente vai entender, lógico, alguém fora de São Paulo não vai pegar. Mas mesmo assim tem um monte de coisas que a gente vai ter em comum. Agora, a gente está falando de um império galáctico dezenas de milhares de anos no futuro, certo? Como é que você consegue entender o contexto, né? Quando você tem uma história curta que tem quanto? 60 páginas. Né? E isso acho que é a grande habilidade desses caras, conseguir construir um universo, porque se você põe informação demais fica chato pra caramba, ou você vai precisar de N livros. Mas se você põe muito pouco não faz sentido, né? Não, mas isso que você falou é interessante, né? Até porque o Asimov, uma maneira que você teria de fazer isso é pelo personagem. E o Asimov raramente explorava muito os personagens, né? Tanto que ele fala que o Asimov ele escrevia romance ficção científica sociológica, não psicológica, né? Sim. Né? E aí é mais interessante ainda, porque uma maneira que eu pensar de fazer isso, por exemplo, como o Frank Herbert, que foi um cara também que leu no Asimov, fez o Duna, é bem psicológico. Grande parte do livro passa na cabeça dos personagens, né? Então você consegue entender a motivação do cara para ele fazer aquilo, etc. E os personagens do Fundação não são muito elaborados, né? Ele não se aprofunda muito na psique dos personagens, nada disso. Hoje, me lembra muito. O único personagem que se repete é o Harry Seldon, né? Que é um dos principais da história. Mas ele praticamente não aparece, ou seja, é o pessoal citando ele, né? Sim. E mais pra frente tem, lá nos livros posteriores, já tem alguns personagens que já ficam mais de um livro, tá falando do mesmo cara, assim, né? Os 2 últimos livros, eles são uma história com começo, meio e fim, né? Elas são a mesma história com o mesmo personagem seguido. Tem um arco dos mesmos personagens. São bem legais também, e cada um é legal da sua forma, que nem o Paulo falou, é realmente uma coisa assim, o Thiago, que é uma coisa muito sociológica mesmo, né? Ele quer explicar aquela sociedade, ele tem essa vontade de demonstrar de onde veio o Império, para onde vai, é uma coisa muito mais grandiosa. Me lembra muito o Senhor dos Anéis, nesse aspecto, que os personagens, eles não são tão bem desenvolvidos. O cara, ele queria criar um mundo, ele criou o mundo primeiro e depois jogou os personagens como... Os personagens são o pano de fundo do mundo, né? Aí eu discordo um pouco, sabe por quê? Porque eu acho assim, no caso, ele não constrói... O mundo ele vai construindo aos poucos. Então, você pega lá o Senhor dos Anéis, quer dizer, já tinha outros livros já tratando do mesmo universo. E você vê, o cara inventou um idioma para aquilo. Então ele construiu tudo e preencheu. O Asimov, o que ele faz? Ele começa aos pouquinhos, são pequenas histórias que vão se interconectando, criando uma coisa maior. Inclusive ele faz um negócio que tem muita gente que critica, mas eu acho bem interessante, que é o seguinte, ele encadeia isso com os outros universos dele, criam um mega universo, né? Então todo mundo conhece os Asimov pela história do Eu, Robô, e tem várias histórias. Aí tem outro lá que tem outros conjuntos que é o Império. E no final ele acaba, através dos livros mais recentes, ou seja, não são os livros originais, ele amarra isso tudo no mesmo universo, com uma certa lógica permeando tudo. É bem legal. Mas isso que você falou dos últimos livros ter início, meio e fim, tem que lembrar também uma coisa, que tem um espaço de 35 anos entre o primeiro livro da Fundação e o último. Né? Então você tem, 35 anos, são quase que um autor diferente já, né? Uma pessoa bem mais madura que escreveu os
Os últimos outra pessoa, né? E com outras ideias, né? Com outras. Até com outra ideia do que ele ia falar com isso. Pô, cara, se fosse pegar eu 20 anos atrás, como é que seria, né? Então... Pois é, prefiro ter que pensar nisso, cara. Cara, a pessoa ser igual tem que ser uma pessoa muito chata, mano, entendeu? Cara, eu tem acho que ser uma pessoa muito chata. Até fazer uma referência aqui, né? Porque tem o nome dos personagens principais é o Harry Seldon, né? Eu tenho certeza que o nosso amigo Harry daqui a 30 anos vai ser a mesma coisa, velho, mas tudo bem. Vai desenvolver. Não. Lamento, cara. O Harry é diferente todos os dias. Você pode ter uma média ali constante, mas ele é diferente, cara. Ele é uma figura turbulenta. É uma figura turbulenta. Mas vem cá, tem uma questão que é interessante do livro, que é um conceito que ele cria. Isso a gente pode falar sem spoiler? Não, peraí. Não, eu acho que primeiro a gente tem que dizer mais ou menos do que trata o livro, né? Isso. Eu ia entrar por aí, mas manda ver. Então, pessoal, eu tava aqui quieto achando que a gente ia chegar nisso pra entender alguma coisa. Bora lá, não explica isso aí, porque até agora referência a Seus Anéis, Star Wars, aí juntaram com Nietzsche, alguém falou aí... né? Nietzsche, cara, Nietzsche quem juntou foi você, mano. Eu invento também, né, cara? Vocês estão inventando aí, pra mim esse livro nem existe, é tanta loucura. Manda aí. Pô, eu ia... O que é isso? Nietzsche não, cara, mas eu ia chegar no Olavão, mas tudo bem. Afinal, isso aqui é Quina Cultural, mas continua sendo Quina do Mundo. Se não tiver Olavão... exato. Não é Quina do Mundo. Pra que estamos aqui? Então, a ideia básica é a seguinte, você tem um império gigante e aquela coisa, o império que nunca vai morrer. E um cara, ele começa a perceber que vai ter um final. Ele criou uma ciência que ele chama de psicohistória, que seria algo assim, bem de estatística, tem lei dos grandes números, né? Ou seja, Big Data. Ligado a Big Data, mas a coisa assim, existem algumas coisas que acabam virando meio universais se você passa muito tempo. E ele é uma ciência que, teoricamente, entre aspas, prevê o futuro. Assim, lembra-se, é livro de ficção, certo? Tem alguns elementos ali que a gente poderia tentar fazer alguma analogia com essa coisa, né? E com isso ele percebe, olha, o império vai acabar. Isso, é que a psicohistória ela consegue prever o comportamento de grandes grupos, né? Não de indivíduos. Dos grandes grupos sociais, assim. E como você tem um império com, não sei o que, 20 quadrilhões de pessoas, não dá pra ter coisa maior do que isso. O próprio Trantor tem 40 bilhões de habitantes. Porra, mais umas 2 décadas a gente tá lá, hein, cara. Calma aí, ser um império tem um imperador. O imperador pra isso. Tem um imperador. Gente, um cara, uma pessoa, uma figura. É uma pessoa. Palpatine, né? É o Palpatine da galera. Exatamente, imagine um cara... então, isso é algo que a gente pode discutir depois. Faria sentido um império tão grande assim? Eu não sei. Né? Isso é uma discussão bem interessante que o André levantou aí. Certo. Mas no Fundação ele não explora muito isso, né? A questão do imperador. Não, legal, mas é um império, tá bom, entendi. Mas imagine um romano, isso lá no ano 180 depois de Cristo. O ano que nos últimos grandes imperadores, o Marco Aurélio, imperador filósofo, que é o personagem lá que morre naquele filme O Gladiador. Imagina um cara naquele momento lá e aparece alguém falando, olha, tá em decadência e vai acabar essa merda. Olha só, e só vou fazer um negócio interessante. O pior momento do Império Romano não foi nem quando acabou, foi no século III, lá no ano 200 a 250, que só foi desgraça. Então, imagina o cara, ninguém nunca poderia prever isso. E o que o cara faz é prever isso, e aí ele prevê uma idade média. De 30 mil anos. De 30 mil anos, é lógico. Eu acho que é até curta a cidade média para não sei quantos quadrilhões de planeta, quantos milhões de planetas e quadrilhões de habitantes. Então, ele chega lá e ele vai tentar fazer com essa psicohistória, tentar fazer um negócio para... Olha, isso é inevitável, a gente não consegue mais mexer nisso. É grande demais, não tem o que fazer. O que a gente pode tentar fazer é dar uma mexidinha aqui para reduzir esse 30 mil anos de idade média para 1000 anos. Essa é a premissa do livro. Essa é a premissa do livro. E aí ele funda um planeta, que é uma colônia na Fundação, que é justamente para fazer isso, né? E criar a Enciclopédia Galáctica, né? Que seria para preservar o conhecimento humano. Mas uma coisa que é humano. Só tem gente. Só tem gente e robô. Todas as pessoas, entendi. Não tem nenhum... alienígena. Não tem alienígena. E a ideia é que a história, ela meio que seguia sozinha, desde que você tenha um número de pessoas grande o suficiente, você consegue com a psicohistória fazer esse cálculo. Exatamente. Né, do que quais seriam as variáveis. Mas... Porém, contudo, todavia, existem alguns aspectos aí que tem que levar em conta. Primeiro, se você sabe psicohistória, você pode mexer nas suas coisas e toda a previsão do Harry Seldon pode ir por água abaixo. Então, ele meio que baniu essa questão aí.
É meio que aquela coisa lá do influência do observador, né? Isso deu uma influência da mecânica quântica, né? Ou seja, o observador ele influi na medida. Você lê no livro, né? Tem essa questão da ausência, né? Exatamente. Da informação. Ele solta aquilo que é relevante pro plano dele dar certo. Só um comentário rápido, que é bem interessante, porque quando a gente fala, sabe, de declínio do Império Romano, declínio da civilização X, essa ideia do declínio, ela faz sentido em retrospectiva. Quando você vê isso, sabe, estudando história. É isso, né? Exatamente. Porque para quem tá lá no Império Romano, naquele momento, o cara não tem declínio. Pra ele se bobear, ele tá achando que ele tá na era de ouro dele. Pois é, será que a gente tá no ápice da humanidade agora também? Pensando assim? Cara, o ápice da civilização brasileira agora, se for isso, tomara que venha um declínio infinito, cara. Não, aí merece acabar, cara. Aí merece acabar, entendeu? Mas é uma defesa isso que o Michel falou. Cara, as pessoas estão isoladas. Muitas pessoas estão isoladas sozinhas. Se você não praticar o autoconhecimento, sabe? Se conhecer agora que você não ter opção da máscara da sociedade, porque eu falo, não vou me conhecer, eu vou ir pra balada, porque eu quero mesmo aparecer e não me conhecer. Se não aproveitar agora, fodeu mesmo. Pode ser o ápice, mas a gente não vai aproveitar essa merda. André, é o seguinte, André. Vai dar merda. Se você tá sozinho, não sei o que, você tem outra alternativa, faz um podcast, cara. Por isso que estamos há um ano aí no ar, né? Pois é. Na nuvem, no ar. No ar é coisa de velho, na nuvem. A gente... Acho que a gente gravou só 2 episódios, né? Presencialmente já veio a pandemia. Seria o Quina do Mundo uma pandemia fracassada, cara? Sei lá, cara. Porque a gente começou com extraterrestres e terra plana. Eu acho que a gente zicou o mundo, velho. Sabe um bug? Sabe aquela coisa? Você lembra da história de Jó? Ló. Sim. Ló? Sofria muito das irmãs. Sodoma e Gomorra. Acho que Sodoma e Gomorra, era Ló, né? É o que minha filha. Isso. Ali, cara, isso é perfeito pra esse momento, porque assim, Deus virou e falou assim, cara, vou destruir Sodoma e Gomorra, só dá merda nessa porra. Aí um anjo virou e falou assim, eu não lembro o nome do anjo, falou, não, calma aí, senhor. Deixa eu descer lá, se eu encontrar, sei lá, 500 pessoas boas, 500 não, porque era muito pra época, não eram cidades tão grandes, mas sei lá, 50 pessoas boas, o senhor poupa geral? Demorou, desce lá, Anjão. Anjão desceu lá, voltou todo fudido. Tentaram empurrar ele. Não, isso aí foi o final da história, da história. De amor. De Deus com seus pupilos. Isso aí é imagem e semelhança. Aí ele voltou e falou assim: não, tá bom, 50 não deu. Eu entendo você, Deus, você tá putão. Eu vou descer e vou encontrar uma pessoa do bem. O cara falou: se arranjar uma pessoa, eu salvo geral. Desceu, achou a família do cara. Achou Ló, sua família, suas 2 filhas e sua esposa. Falou: é do bem. Não, então demorou. Desce, aí os anjos desceram. Quando os anjos desceram, a galera virou e falou assim: ô Ló, que porra é essa aí, maluco? Tá com 2 anjos bonitão aí, dá pra gente, a gente quer currar eles. Aí ela: não, velho, não pode, não, vamos pegar a força então. Aí ele ofereceu as 2 filhas. Exatamente. Essa é a pessoa virtuosa, né, cara? Aí Deus, entendeu? Quando ofereceu as 2 filhas, é exatamente o que a gente tá passando. É o que a gente fez com o podcast. Só faltava um podcast de terra plana. Aí Deus falou: ei, foda-se. Agora a vida vai matar geral. Aí no final, Deus matou todo mundo lá e tava certo. Estudos bíblicos por André Gomes. Bom, mas depois, no próximo episódio do podcast, eu vou falar sobre a história de André, o apóstolo, e como ele insistiu para que Jesus transformasse água em vinho, para ver que eu não sou um alcoólatra à toa. Esse é bíblico, eu sou um alcoólatra. Se for de bíblico, o Thiago tem 2, velho. Tô fudido, mas vamos lá. Vamos lá. Bom, você falou em religião, achei um negócio interessante, porque uma das coisas que a gente pode falar também rapidamente, que é uma das influências que acaba sendo feita pelo Asimov, é que a religião ela acaba sendo usada como uma maneira de propagar conhecimento, né? Olha aí, ó, tá vendo? Influenciou a criação da igreja da cientologia, cara. Cara, pior que pode ter a ver. Pode ter a ver, porque no livro tem o Church of Science. Cara, assim, eu não tinha pensado nisso. Agora que você levantou, exatamente. Você lembrou. Eu acho que, porra. Como é que chama o cara lá da cientologia? L. Ron Hubbard. Ron L. Hubbard. Ele era o escritor de ficção científica meia boca. Ficção científica. Meia boca. Cara, você dá qualquer coisa, as pessoas pensam. A gente já falou de cientologia em algum episódio, né? Não pode falar muito, não, senão esse processo a gente.
Tem que tomar cuidado. Não, acho que nem isso, mas eles fazem, né? Mas o Hubbard era um escritor de sci-fi meia boca. Cara, pode ser. Isso pode ser sim, porque você tem o Church of Science no Fundação, que é uma maneira que foi criada de, sabe, propagar o conhecimento científico com uma base religiosa, né? Ou seja, na Vila Mariana, em São Paulo, tem um negócio que se chama Happy Science, cara, que é um templo gigante, que é um japonês que fica ali na frente pedindo para as pessoas, falando que você vinha ser feliz com a ciência, cara. Tem umas bizarrices, assim. Sério? Isso não conheço, não. Sério, cara. Ali na Domingos de Moraes. Às vezes eu passo por ali. Menos mal, cara, porque o que eu já ouvi de... Não, porque aí também a gente pode entrar na coisa do coach quântico, né, que teoricamente é científico. E o que eu já ouvi de espírita falando que espiritismo é científico também, então aí dá pra ir longe. Of course. Bom, vamos lá, vamos voltar pro livro. Vamos entrar que a gente entrou aqui. Então vamos lá. Veio o André Bíblico aí, acabou indo. Bom, vamos pegar essa terça bíblica. O lugar que eles fazem o planeta deles lá, que seria chamado a Fundação, é um lugar na PQP, bem afastado, certo? E é um lugar extremamente pobre. Pobre no sentido assim, não tem ninguém morando lá, mas não tem recurso mineral, não tem porra nenhuma. Que delícia de lugar, hein? E a ideia qual que é? A falta de recursos vai incentivar os caras a usar a ingenuidade, desenvolver tecnologia para cobrir esse tipo de coisa, essa deficiência do lugar, né? E no sentido de genialidade, né? O genuity, né? Em inglês. Paulo, fala da Enciclopédia Galáctica, como começou tudo. Então, a desculpa que eles dão oficialmente para criar o lugar, porque lembre-se, o Império Galáctico existe. O Império Galáctico ainda está reinando sobre milhões de planetas, né? Então eles não podiam simplesmente, vamos fazer um negócio lá para criar um novo império ou fazer alguma outra coisa. Então eles tinham que arranjar uma desculpa. A desculpa que eles arranjaram, mas ninguém sabia disso, né? Só o Harry Seldon e alguns asseclas dele lá, né? É que vamos criar uma enciclopédia, vamos fazer um trabalho para que a gente sabe, a gente diz, isso é a gente que está dizendo que o Império vai acabar, não sei o quê. Então vocês mandam a gente pra puta que pariu, a gente vai lá e vamos tentar reunir o conhecimento do Império. E depois você vê que não é exatamente isso, né? É um pouco mais do que isso. Tá? Mas a proposta, isso é até uma coisa muito legal. Vários capítulos do livro, né? Na abertura do capítulo tem um verbete da Enciclopédia Galáctica. Isso é legal é legal que o Douglas Adams sacaneia isso depois, quando ele faz o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Ele fica tirando sarro do... Mas essa ideia do verbete, né, de uma obra que tá dentro do universo, é uma coisa que também acho que o Asimov foi um dos primeiros a fazer isso. Tanto que você tem isso no Douglas Adams, você tem isso no Duna. Todo o capítulo do Duna e das obras subsequentes também começam com um verbete de alguma obra publicada dentro do universo, né? Isso é um negócio meio que começou, né? Tem vários livros que fazem isso. A outra coisa, ele não foi o Asimov que inventou a questão do hiperespaço. Eu estava dando uma procurada, né? Eu acho que foi o próprio Campbell que foi o que introduziu isso. Mas, de qualquer jeito, eu imagino que a questão do hiperespaço se popularizou muito com o Asimov. O que é esse hiperespaço? A gente tem restrição da velocidade da luz para viajar. Então, você precisa arranjar alguma gambiarra para contornar isso. Então, você tem ou solução Star Trek, que é você fazer uma dobra, que é dobra o espaço, não sei o quê, ou se você dobra ela excessivamente, você cria um buraco de minhoca, um wormhole. Então, aí você tem um interestelar, né? Pro nosso amigo Thiago, amante do Interestelar. Você pode citar o Stargate, certo? Cara, tudo bem, é mais fácil. Babylon 5, tem vários, velho. Você tem referências melhores. Não, acho que no Babylon 5 não é hiperespaço? Tem hiperespaço e tem os Jump Gates também, né? É que o Jump Gate é pro hiperespaço. É verdade. O Babylon 5, você tem os Jump Gates pra entrar no hiperespaço. Na verdade, isso. Você sabe que eu não lembro, eu fui tentar procurar, eu li um artigo a respeito disso, que eu achei muito interessante. Um cara inventou uma coisa assim, o seguinte: a velocidade, na verdade, pode ser um número complexo. A restrição da velocidade, eu não lembro que livro que era, do máximo de velocidade, é na parte real do número complexo. Então, a velocidade da luz, a parte real tem que ser menor do que a velocidade da luz, mas a parte imaginária pode ser qualquer coisa. Ah, sim. Então, é só um truquezinho aí senão não dá pra fazer o Império Galáctico. Né? Exatamente. Mas outra coisa também que é atribuída muito ao Asimov é a questão da robótica, né? Por mais que o termo robô não é dele. O termo robótica é dele. Sim. Só que nesse livro não tem nenhum robô. Ou seja, é uma sociedade que não tem robôs. Sim. Androides ou seja o que você queira chamar, tá? São só humanos. De certo modo, assim, aí você vê
né? É um livro, de certo modo, datado, eu acho. Tá, aí eu acho de tecnologia. Não, sim, mas isso que é uma boa, né? Agora, por exemplo, vamos ver, você releu recentemente, né? O Michel também leu agora faz pouco tempo. Sim. Eu li faz uns anos. Até interessante, porque o Asimov foi basicamente, como a gente discutiu no episódio de sci-fi, foi uma das minhas entradas para ficção científica. Mas o Fundação foi um livro que eu demorei para ler. Eu li, sei lá, uns menos de 10 anos atrás. Então, mas vamos lá. Então, vocês que leram recentemente, né? Quão relevante, quão fácil é ler esse livro hoje, né? Quão datado ele tá? Olha, eu vou dizer que o primeiro livro, o primeiríssimo, né, o Fundação mesmo, o primeiro conto, ele é tranquilo. São vários contos, né, dentro do livro, desses três primeiros, mas o primeiro, ele é mais fácil. O segundo também, mas assim, os mais fáceis de ler para hoje mesmo seriam o quarto e o quinto, porque o segundo ele tem uma progressão que é um pouco lenta no livro, apesar de ser coisas muito legais, ele se perde até que é que assim, não posso dar spoiler, né? Mas no meio do segundo livro acontece algo, aparece um personagem e aí muda-se e fica em torno desse personagem e aí se torna mais interessante. Mas não é uma leitura tão simples. Depende se você é aficionado ou não por ficção científica, se você gosta desse setting, né? Se você gosta dessa coisa de impérios, coisas épicas, ou se você gosta de histórias mais focadas em personagens, que não é o foco dele. Histórias pequenas entre relações. Ele está mais ligado nas coisas grandes, né? Nas grandes conexões. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Mas a ideia é justamente... Por isso que eu comparei com O Senhor dos Anéis. Não, mas justamente que a questão que é um romance mais sociológico e não psicológico, né? Isso. E você, Paulo? Não, quando eu falo datado, né, é meio assim, por exemplo, aí eu vou dizer, a ficção científica em geral, salvo raríssimas exceções, ela não conseguiu prever nada parecido com rede social e internet. Sim. Tá? E a gente tá vendo isso aí hoje. O impacto disso aí é algo estarrecedor, assim, a gente acho que não dá nem pra quantificar ainda. Pensa na tua vida, que é um pouquinho mais velho, há 15 anos atrás. Já tinha internet, já tinha tudo, mas não era essa coisa. Não tinha um celular, entendeu? Com internet, assim. Ou era extremamente caro, né? Pensa nisso aí, como é que era a tua vida 15 anos atrás? Como é que você faz as coisas hoje? Então, eu acho assim... E aí, por exemplo, então, em termos de tecnologia, né? É uma coisa que ele faz muito bem, por isso que dá pra ler. Ele não fala da tecnologia do dia a dia, ou seja, as poucas coisas que tem assim, não sei. Mas eu acho que isso aí, cara, assim, quando você vai pegar um livro, você vê a data em que ele foi publicado, você consegue entender. Mas agora, lógico. Mas agora, dando uma viajada, pensando no contexto do livro mesmo, você pensa, o Harry Seldon lá fez os cálculos dele, lá da Psique-História, no contexto galáctico, sabe, de bilhões, Sim. trilhões, quadrilhões de pessoas. De repente, até, claro, né, a gente tá falando de tecnologia futura. A internet faria mais sentido num sistema mais planetário ali, né? Mas para um sistema maior, né, de bilhões de sistemas solares, não sei até que ponto seria relevante isso, sacou? E isso é interessante você pensar, porque o Asimov, ele, não no livro, mas o Asimov, ele como pessoa, ele deu uma entrevista, salvo engano, em 1982, alguma coisa assim, não lembro, que ele previu a internet, que ele disse que haveriam sistemas de bibliotecas junto, que iriam se conectar, queriam falar e tal, e assim, ele descreve mais ou menos como era a internet, mas não as redes sociais, né? Então ele entendia isso. Então o Asimov, ele era um cara que ele ali, já mais tarde, tinha essa noção do que viriam de tecnologias, mas eu concordo com vocês quando diz que realmente ficou uma coisa datada, o livro, mas você tem que entender também ali o que ele poderia imaginar. Não, mas essa é uma crítica que eu faço a todo mundo. Então, se você pega Star Trek, tá certo? Porra, menos as últimas séries que tem tido agora, filmes agora, cara, não tem nada disso, né? Se você pega a nova geração, tudo bem, já tem 30 anos já, né? Mas mesmo assim, cara, assim, porra, a internet estava lá 2, 3 dias depois, 2, 3 anos depois até explodir, né? 4 anos depois. E assim, não tem nada disso, entendeu? E ficam lá com o data lá falando, não, porque quantas contas você faz por segundo? Qual foi a última vez que você viu alguém perguntar de quantas mega flops o computador faz? Eu trabalho com computação científica, eu faço essas coisas, né? Mas assim, porra, uma pessoa normal não faz. Não existe isso, tá? Então isso não é uma crítica ao livro, é uma crítica em geral à ficção científica, que isso, salvo raras exceções, por exemplo, o William Gibson, eu falava justamente dele. Pouca gente pegou isso aí. Mas eu acho que também, assim, no caso específico do Asimov, não era uma preocupação dele, né? Não era. De pensar no que era um futuro possível. E aí a gente pode entrar numa discussão, nem vale a pena entrar agora nisso, mas na maneira de fazer ficção científica, né?
Porque você pega, por exemplo, o Orwell e o Verne fazia a ficção dele com coisas que eram possíveis, né? Assim, isso aqui talvez seja possível no futuro, né? Ele seria um hard sci-fi. Já você pega, por exemplo, sabe, a Guerra dos Mundos, tudo isso, não é preocupação nessa. Ele tá contando uma história usando um terreno fantasioso, sabe, da ficção. E eu acho que é mais a pegada do Asimov nesse caso, né? Ele tá querendo contar uma história, basicamente, né? É a declínio e queda do Império Romano on space, né? Tanto que ele não tem Technobabble, né? Muito pouquinho. Não tem. Ele tem pouquíssimo Technobabble. Pouquíssimo. Pra quem não sabe o que esse termo Technobabble é basicamente o seguinte. Não, aqui a gente lê um pouco essas coisas, a gente sabe, muita gente não sabe. Basicamente é o seguinte, o pessoal lá, principalmente em televisão, eles querem fazer um negócio e aí tem um roteiro assim e eles não sabem o que falar. Então eles inventam uns termos, parece científico, e aí resolve todo o problema lá em cima disso aí. Então gira tudo em tudo desse Technobabble. Tá? O Star Trek é muito famoso por fazer isso. É especialista em Technobabble. Exatamente. Se bem que tem pessoas hoje que usam Technobabble para outras coisas, né? Tipo coach quântico. Coach é Technobabble, cara. É um Techno-Psychobabble. Outra coisa, né? É outra coisa assim que eu tava lembrando agora. Porra, o Fundação, quer dizer, ele surgiu como ser a Enciclopédia Galáctica, né? Sim. O Star Trek, na série original, ele tem aquele Memory Alpha, né, mano? Sim, não, mas o Memory Alpha continua, né? É inclusive o nome da Wikipédia do Star Trek. Exatamente. Memory Alpha. Mas assim, o que era? Era um planeta banco de dados do Star Trek. Assim, eu imagino que ele tenha se inspirado nisso no Fundação também. Um aspecto que eu achei bem fascinante no Fundação, o livro original, né, o primeiro, é que se você começa a pegar ele, ou seja, ele tem vários períodos. Naquele período lá de 1000 anos, ele trata, sei lá, os primeiros 300 anos, né, que seria a Idade Média, né? E ele faz um certo paralelo, né, à Idade Média. Então você tem o primeiro, quer dizer, consolidação do poder usando religião. Sim, é verdade. Né? E depois você tem, por exemplo, a questão do comércio, né? Quer dizer, o comércio foi a saída. A gente está falando de Gênova, Veneza, Flandres, tudo essas. Por onde saiu, a Europa saiu da Idade Média. Inclusive, isso já é um personagem lá do segundo livro, que é Fundação Império. Eu tava pensando, porque a gente não tem alienígena, certo? Então você tem que aparecer um elemento externo, que é o tal da mula. O mulo, eu não sei como é que é, eu uso em inglês. Em português, então, eles colocaram um mulo, mas assim, é the mule, né? The mule, então, que eu não sei, não seria, por exemplo, o papel desses invasores externos, que seria, para um europeu, seriam os árabes e os mongóis. Sim. Que é o fator não calculado, né? Não calculado, que é justamente onde aparece a segunda fundação, que seria uma fundação paralela que ninguém sabe, é meio misterioso, que ela aparece, olha, se aparecer alguma coisa não calculada, a gente tem que ter alguém para garantir isso aí. Né? O mestre dos fantoches, né? Exatamente, mas isso aí são os livros mais pra frente. Mas uma coisa que é interessante também do Fundação, que toda a ideia dele é você fazer essa transição, diminuir essa Idade das Trevas com o mínimo de violência possível. Tem uma frase muito boa, né, do livro. Salvor Harding. Que é violência. Salvor Harding. Violência é o último refúgio do incompetente. Cara, essa frase é sensacional. Eu acho ótima, cara. Eu acho que diz muita coisa. Diz muita coisa mesmo. Eu não sei, pra quem gosta de história, tem um aspecto que eu acho assim, existe, que aí ele segue a inteligência comum, que é a Idade Média, foi o horror e a Antiguidade era uma maravilha. Eu discordo completamente, entendeu? Não, mas isso tá bem pacífico já na historiografia atual, né? Quando a gente fala de Idade Média como Idade das Trevas, assim, é um certo exagero que já é pacífico na... Não, eu sei, mas entre a população em geral não é verdade. Tá? Então, entre quem não é historiador, isso não é verdade, né? Então, é aquela coisa dos iluministas que veio antes, né? Exatamente. Surgiram, eles queriam falar que o anterior era treva, Sim. que era desgraça, que nada foi feito. Você imagina a Idade Média como um Monty Python, né? Bring out your dead. Bring out your dead. Bring out your dead. Mas se você tá naquele modo de pensamento da Idade das Trevas, assim, qualquer um que gosta de história fala, porra, se eu fosse o imperador romano, o que eu poderia fazer pra evitar o fim daquilo? Novamente, eu não acho que foi tão ruim quanto o pessoal fala, também e a Idade Média pra mim também não foi nem um pouco, mas existe aquela coisa, pô, será que a gente conseguiria recuperar aquela coisa dos gregos lá do século IV, século III a.C.? Até
porque a China foi muito bem obrigado durante todo esse tempo. Exatamente. Exatamente. Acho que se você quer falar de uma idade das trevas na história, assim, você, fala do fim da Era do Bronze. E aí realmente você tem um declínio tecnológico. Né? Aí sim seria uma idade das trevas tecnológica e pelo menos de grandes impérios e grandes reinos no Ocidente, né? Mas são coisas diferentes. Mas pensando numa visão eurocêntrica dessa, iluminista, né? Assim, basicamente o que é? Seria esse fetiche. Se eu fosse imperador, eu não teria acontecido o final do Império Romano, entendeu? Seria mais ou menos isso. Né? E essa que acho que é a ideia fundamental por trás do livro Fundação, pelo menos a trilogia. Mas vem cá, aí a pergunta: por que alguém deve ler esse livro hoje? Qual a importância da Fundação hoje? Não do que a gente já falou, sabe? Como um livro muito influente e tal, até a gente pode falar um pouco mais disso depois, mas qual a importância, sabe, de um moleque aí, sabe, 18 anos, chegar e pegar, e eu já ia falar, né, ir na livraria comprar, não tem uma livraria, não tem mais nada. Porra, Tiagão. É tudo digital agora, maluco. Ninguém cheira mais livro, não. Então você nunca veio em casa, cara, mas tudo bem. Não, o Thiago botou 18 anos aí. 18 anos no máximo lê um Twitter. Desculpa, galera, tô brincando. Sim, desculpa, tô querendo ofender as pessoas. Nossa demografia com 18 anos é baixa, pode xingar mesmo. Pode xingar à vontade, vai todo mundo concordar. Não vai bater rolo. A gente é um bando de velho decrépito. É verdade. Eu diria, então, em resposta a essa pergunta, eu diria que acho perspectiva. Até porque eu brinquei agora aqui há pouco, né, que será que a gente tá no ápice e tal? Às vezes eu pego e olho assim pra fora da janela, vou ali na sacada e olho na janela e olho assim, caramba, cara, será que a gente tá no topo? Será que a gente tá no fim? Né? Será que a partir de agora vai tudo se destruir? Aquecimento global, essas coisas, né? As pessoas não conseguirem lidar com tanta gente, escassez de recursos, tudo se destruir. E o Fundação, para mim, ele dá muito essa perspectiva de você olhar, né? Ele vai contando os pedaços e você consegue ver o tempo avançando. Então você vê o que pensava aquele cara lá no começo, o Harry Seldon, né? Quando ele propõe, ele é considerado um traidor. Até mais na frente, a Fundação já está mais crescida, né? E você vê essa perspectiva. Você consegue ter esse olhar histórico para aquilo sem estar na história ali, né? Porque você é um elemento fora da história. Agora, a gente está dentro da história. Será que a gente não consegue ter um pouco mais de perspectiva e poder, pelo menos, passar isso para as pessoas, vendo isso? Porque, para mim, é isso. O que eu gosto dele é justamente isso, de passar a perspectiva. Ah, sim. Nesse sentido eu acho uma boa. Mas aí que tá, por exemplo, não sei se vocês estão cientes, né? Vai sair uma série de TV da Apple TV do Fundação agora. Curiosíssimo. Ao mesmo tempo que eu tô curioso, eu já sou pessimista, né? Mas, por bem ou por mal, é uma maneira de introduzir essa série pra uma geração nova, né? Uhum. O meu medo é o seguinte: o pessoal vai ficar esperando lutinha de Star Wars aí, né? E, cara, e Fundação não tem nada disso. Vamos ver, né? Que idade vocês tinham? Eu sei que agora, Michel, não sei se você leu todos agora. Eu li ano passado. Todos. Começou, né? Começou no ano passado. E você, Paulo, você falou que tinha um tempo. Thiago, eu li uns 15 anos atrás eu li. 15 anos atrás. No máximo uns 10 anos, acho que um pouco menos, eu li os 3 primeiros, né? Que eu falei, a minha leitura desses livros foi bem tardia. Pra mim também. Então, mas vocês acham que recomendam para um público mais 18 anos uma literatura que vai agradar essa geração? Essa é uma pergunta boa, cara. É uma boa pergunta. Essa geração, o pessoal mais novo aí, eles... a gente sempre fica metendo pau, não sei o quê, mas eles sempre me surpreendem positivamente, entendeu? Então isso aí, por um lado, a gente fica falando, o pessoal Big Brother, Twitter, não sei o quê. Mas, porra, os caras, você vê, aqui em São Paulo teve aquela história lá da... Tudo bem que morreu, mas quando teve a greve dos alunos nos colégios públicos, tudo, então, sei lá, eles sempre me surpreendem positivamente. Eu acho que eles poderiam ler, sim, tá? Vão ter que ter um pouquinho de paciência. Ele tem uma passada lenta. Eu acho que esse é o desafio, cara. Esse é o desafio. Ele tem uma passada lenta, certo? Só que aquela coisa, você lê esse livro, teu mundo fica maior. Justamente por isso que você falou, cara. Perspectiva, tirar um pouco essa arrogância. E, porra, a gente tá vivendo numa época da suprema arrogância, né? Total, nossa. É a base do chamado liberalismo, que o pessoal tanto gosta de falar tão bem. Certo? Mas ninguém tá fazendo uma crítica nem nada, mas assim, é aquela coisa do Francis Fukuyama, né? O fim da história. Certo? Não adianta acontecer um monte de merda no meio, mas não, isso é isso e acabou, entendeu? Será?
bicho, mas... E aí você tem uma perspectiva, cara, de dezenas de milhares de anos. A quantidade de ANCAP que tem por aí, cara. Nossa, cara. Mas faz sentido. Com 18 anos? Não, é isso. Não, eu acho que com 18 anos... É o liberalismo levado ao exatamente. extremo. Mas acho que com 18 anos, até com 12, né? Que eu acho que é o máximo de maturidade que qualquer ANCAP pode ter. Faz mais sentido do que você com 30 anos você se autoproclamar como ANCAP, né? Como ter um Olha, eu vou dizer que essa galerinha nova tem, assim... Pra mim, meio a meio. Tem muita gente que nem o Paulo falou, me surpreende muito a consciência social, a maturidade até de alguns, né? Realmente me surpreende. Mas a gente tem também o outro lado. Então, assim, me lembra muito, não sei, foi um filósofo grego, não sei quem que falou, lá bem antigamente, ali na Era de Ouro de Atenas, ele pega e vira e fala que não, a sociedade está se denegrindo, a sociedade está se destruindo, ela está em decadência, os jovens já não mais respeitam os mais velhos, e isso faz quase 3 mil anos, entende? Então... isso aí é constante universal, né? E aquela coisa, cara, porra, mano, vocês deram pra gente um bugio, cara, não tem que respeitar, entendeu? Não tem que respeitar, entendeu? Isso realmente, o bugio... Isso é interessante, e Paulo, eu concordo com você nisso que, cara, o jovem surpreende, né? Por isso que pode ser realmente um leitor pra isso. Quando você espera que eles só façam merda e se divirtam, é exatamente o que você tem que esperar num jovem. Mas é o que a gente faz, cara. A gente só faz merda e se diverte. Exato. Mas eles não podem ser julgados por estão fazendo merda e se divertindo, porque cara, é algo que precisa, é uma fase que precisa passar para depois só trabalhar, pagar conta e se fuder. Então... É que eu acho o seguinte, a gente tem outro aspecto também que a gente tem que lembrar. Quando a gente vai falar que antigamente era melhor, sei lá, qualquer música ou qualquer coisa, pera lá, a gente tá comparando o melhor dos últimos 50 anos com o melhor do último ano. É lógico, cara, nos últimos 50 anos foi feito muito mais coisa. Então, se você pegar o que é de melhor, o melhor filme, melhor música, melhor livro dos últimos 100 anos, 50 anos, é lógico que vai ser melhor do que o que foi feito ano passado. É verdade que tem momentos, por exemplo, que você tem algumas revoluções. E por quê? Por exemplo, pega a música, né? A gente tem, a partir da Segunda Guerra Mundial, você tem introdução da eletrônica. Então, você conseguiu fazer coisa que nunca foi possível fazer. Exatamente. Certo? Exatamente. Mas assim, cara, eu te garanto, mano, entendeu? Se você pegar de todas as produções de 1965, cara, é tudo lixo que nem todas as produções agora. Paulo, esse exemplo da música que você deu foi ótimo, né? Eu tava escutando eu botei uma playlist de funk americano aqui na hora do almoço hoje, né? Fiz uma lasanha, foi uma boa. E entrou uma música, não vou lembrar agora qual era, mas, cara, ela tem um solo de uns 3, 4 minutos de sintetizador. Bregaço, mas super brega, sabe? Muito bem tocado, lógico, mas muito bem feito, muito bem produzida. Mas é uma música que, porra, ninguém tem saco pra escutar, sacou? Cansa, não é uma música boa. Aí entra bem o que você falou da questão da revolução tecnológica, porque pra quem tava vivendo aquele momento, o timbre de um sintetizador é um som que você não tinha antes, cara. Você nunca ouviu antes. Exatamente. É um som novo, cara. Porra, então faz todo sentido o cara pirar o cabeção e fazer um solo de teclado de 27 minutos lá, fritando. O Rick Wakeman que fazia Journey to the Center of the Earth, 27 minutos fazendo solo de teclado. Fritação, sacou? Mas faz sentido. Não, essa análise do Paulo aí, desse aspecto de visão temporal da coisa foi muito bom, cara. Bem interessante. Eu chamaria isso de miopia histórica, entendeu? Não, sim, faz todo sentido. Eu concordo. E tem assim, se você pensar nisso, Jason Bourne, que era o baterista Led Zeppelin, um dos melhores bateristas da história. Mas existe uma música chamada Moby Dick, onde o cara faz solo de batera durante 15 minutos, entendeu? Você vê, eu assisti uma filmagem de um show que eles fizeram em Los Angeles em 60 e pouco, que a banda vai embora, os caras vão lá, voltam com contra-roupa, com o nariz assim, enquanto isso o cara tá lá, mano, sem camisa, tocando terror. E aí, pra hoje, de repente aquele tecladinho sintético que você falou, Januzzi, sintetizador, na verdade, desculpa. Hoje, cara, atrai essa galera como atraía o cara ficar 15 minutos ouvindo. Mas é diferente. Mob Dick. Não, mas é diferente porque não tem questão tecnológica, né? Os timbres da bateria já existiam, né? Ué. No caso do Jason Bourne, eu acho que é mais a questão de ser um músico ultra talentoso e, cara, sob influência pesadíssima de psicotrópicos, sacou?
E boa, viu? Não, mas assim, pega, por exemplo, pega a série de televisão. Vamos pegar. Você vê qual que é o problema que os caras têm? Eles precisam criar escassez artificial. Então você vai nesses Netflix. Você não consegue ver coisa antiga, filme antigo, série antiga, você não vê. E aí você vê qual que é o problema. Porra, o cara faz uma série hoje, ele não tá competindo com os outros. Antigamente, quando só tinha televisão, ele competia com o que tava no ar. Fácil, tá certo? Agora o cara tem que competir com 50 anos de produção. E com o algoritmo. É isso. Mas isso, eu tô dizendo assim, é lógico que eles vão tentar fazer. Eu tô dizendo a pessoa assim. Então, porra, se você conseguir, se o indivíduo conseguir tirar essas idiosincrasias, coisas da época, entendeu? Vê, porra, efeito especial meio tosco dos anos 60. Ou não tem internet no Fundação, entendeu? Se você conseguir tirar esse tipo de coisa, a riqueza, teu mundo é enorme, cara, de quantidade de coisas. Cara, é isso que eu falo. Fundação é uma obra, assim, importantíssima, influente pra caralho. Ela tem uma riqueza que é justamente uma aula de humildade. Certo? Numa época onde a gente, porra, tudo assim tá resolvido, tá acabado, é só uma questão de esperar mais um tempinho pra resolver os problemas, né? É uma arrogância tremenda. Se uma molecada nova tiver um pouquinho de paciência, eu tô te falando, o mundo dos caras dobrou de tamanho só de ler um livro, só de ler esse livro. Não, com certeza, cara. O Fundação é um livro, cara, tão ou mais influente que o Senhor dos Anéis, né? Que é a obra do Tolkien. Sim. Mas influente, não tão popular, correto? Concordo, sim. Sim. Okay. Não, peraí. Essa questão de popular é o seguinte: vamos ser claros. A popularidade do Senhor dos Anéis é por causa dos filmes. Total. Sim. Quantas pessoas leram o livro? Olha, eu não li, preciso ler. Eu li. Eu não li, certo? Eles tinham em aula de inglês quando criança, em países anglófonos. Eles tinham. Algum lugar, né? Sei lá. Tinham, né? também. Agora você pega, tipo. Mas isso que o Paulo falou é interessante, porque eu lembro, quando eu era moleque, meus pais, né? Eles falavam tanto do Fundação, mais do Asimov, engraçado, não era muito bem a obra Fundação, mas era o Asimov. Era o Costeletão. Isso a gente tem que falar sobre isso também, Asimov e o Senhor dos Anéis, não era nem Tolkien, mas era mais a obra. Era o autor, Asimov, e a obra Senhor dos Anéis. Tinham, sabe, igualdade de importância equivalentes. Não, pra mim foi Arthur Clarke, o autor, e Hemingway. Olha. Que chique você. Ninguém me perguntou, mas eu vou falar. Eu achei que se você me perguntar, André, já que você não leu esse livro, qual foi o último livro que você leu? Nossa, que eu li... não é pensar em perguntar isso nem a pau, mas tudo bem, vamos lá. Por isso. O último livro que eu li se chama Mordisco. Mas o último livro adulto que eu li foi O Pequeno Príncipe, que sim é um livro adulto. Mas, cara, hoje em dia, há 5 anos, Mordisco, eu comprei a terceira edição, porque minha filha não consegue parar de ver, de querer saber sobre o livrinho do monstrinho que come livros. Aliás, olha, O Pequeno Príncipe é uma leitura que eu recomendo, é um livro absurdamente adulto. Quando você só vai conseguir entender se você tiver sofrido de amor na vida. E eu recomendo o livro do autor lá, do Saint-Exupéry lá, um livro dele, acho que é Arras, o Piloto da Guerra. Piloto de guerra, ele foi piloto no comecinho da Segunda Guerra Mundial e contando poucas coisas lá. É um puta livro legal, do mesmo autor do Pequeno Príncipe. Legal. Aliás, a história desse cara é incrível. Espetacular. Eu conheço vale a pena ir um dia. Mas vem cá, já que você tá falando de gerações novas e tal, a gente já vai chegar na costeleta do Asimov, que eu acho que é o cara que consegue dominar um look. Mas tudo bem. Você sabe que assim como outros autores, né? O Asimov é um cara que ele está cancelado atualmente, né? Por quê? Não sabia. Por quê? Não sabia disso. Então, o Asimov, ele tem um histórico de assédio nervosíssimo. Não conhecia. Assédio o quê? Assédio, que tipo de assédio? Hoje em dia, assédio então, vago. Só vou deixar, o apelido dele nas convenções era The Man with 100 Hands. Hands? Cara, sério? Putz. Bom, sorte é que naquela época só ia homem em convenção, né? Então... Mais ou menos, viu, cara? Mais ou menos. E diz que ele justamente, por essa vulnerabilidade de autoras novas, sabe? Secretária de editor, pessoas mais vulneráveis, diz que, cara, fugiam dele, porque ele era impossível, sacou? Se você fosse tirar uma foto, entrevistar com ele, você fosse mulher, você fosse bonitinha, você no mínimo tomar um beliscão na bunda. Que nem aquele senador, que nem aquele deputado aqui em São Paulo,
Exatamente. Que foi dar uma palpadinha na colega de trabalho, aquele filho da puta. Mas isso é um negócio muito triste que eu acho da ficção científica, que sempre foi um clube do bolinha, né? Eu acho que poderia dar mais oportunidades pra mulheres. Isso felizmente tá mudando, né? Tá mudando bastante. Tá mudando, né? Tá dando. Cara, elas estão mandando ver bem, sim, cara. E eu vou colocar um link de um artigo muito bom. Não, mas a gente já até conversou sobre isso, né? Que hoje acho que as grandes autoras de sci-fi e fantasia são todas mulheres. Eu vou botar um artigo porque o Asimov se declarava como feminista. Só que ele era um assediador de série. Mas até aí eu me declaro tanta coisa, meu querido. Não, sim, mas... Mas assim, mas por que eu trouxe esse assunto, né? Porque, beleza, quando eu li Asimov, eu nem tinha pensado nisso. Você lendo o livro também não transparece esse tipo de coisa. Como a gente consegue, e isso é um assunto mais complexo, a gente só vai dar uma pincelada sobre isso, sabe, tirar essas coisas, sabe, eu sei disso agora quem escutou o podcast vai saber disso. Aí vai ler o Fundação e falar, tô lendo um cara, sabe, que era um assediador, sinistrão, fazer um monte de bosta. Como a gente separa essas coisas? A gente tem um exemplo aqui, né? Aqui no Brasil, famoso, o Monteiro Lobato, né? Uhum. Quer dizer, ele foi um dos grandes autores de livros infantis aqui no Brasil e, era um puta de um racista. E o livro é racista, entendeu? Que é uma diferença do Asimov. Né? Isso é outra coisa. O Asimov, agora eu tô tentando lembrar, não tem personagens mulher, né? Tem depois ele põe. Depois ele põe, nas últimas tem. Mas no Fundação lá, você vê, tem pouquíssimo, né? Uhum. Mas uma caralhada de poder. Tem uma mulher em posição de poder. Não, sim, mas é aí que tá. No caso do Asimov, nessa época do sci-fi não tinha mesmo. Golden Age, né, do sci-fi, você quase não tem protagonista mulher. Então não era só dele. Também, né? Tem até aquele lá do Deep Space Nine, tem aqueles episódios lá que eles aparecem, o Cisco lá, que é o capitão lá, ele tem umas alucinações, ele vai para os anos 40, trata de racismo, certo? Mas e também é machismo, porque não tem mulher nada, quase nada. A mulher que caralhada tem que escrever com o nome de homem, né? O nome dela tem que ser... Uma caralhada de zilhões de planetas embaixo do guarda-chuva imperial e quase não tem mulher. Não tem mulher. Porra de mundo é esse? Mas depois ele, nos últimos livros, ele muda um pouco isso. Ele muda um pouco, é verdade. Mas assim, foram escritos 30 anos depois. Exatamente. Então... Olha, eu acho o seguinte, cara, se a gente for tentar fazer isso, se a gente for levar nesse nível, você não vai ler nada que foi escrito há mais de 20 anos. Tá certo. Pouquíssima coisa. Aí vai de cada um, a consciência de cada um, como é que ele vai encarar isso. Por exemplo, o Monteiro Lobato que eu tava falando, pra mim, eu acho uma oportunidade pra mostrar como o racismo é pernicioso, entendeu? E estrutural. Então, isso, o professor de sala de aula podia usar isso como oportunidade para ensinar. Uhum. Seria muito rico. No caso do Asimov, sei lá, na obra dele não aparece nada disso aí, né? Então, assim, não sei, será que a personalidade dele impacta? Não sei, cara, não sei. Mas se fosse um cara atual, eu concordo, mas... Mas assim, se você pensar nisso, se a gente entrar nessa seara mesmo, você tem o ícone pop, falecido o Michael Jackson. Uhum. Cara, o cara era um pedófilo, estuprador, escroto, manipulador. E aí, eu vou apresentar as músicas do Michael Jackson que eu dancei, que eu gosto pra caralho, pra minha filha? Minha sobrinha tá dançando tava dançando esses dias aí. Eu entendo. É o médico monstro. A gente separa o médico do monstro. Eu não tenho solução pra isso. Eu entendo quem queira cancelar, evitar, né? Eu entendo isso aí, né? Mas também eu não sei, eu acho que é uma questão complicada. Eu acho que a saída é educação. Eu acho que a saída da educação é você demonstrar para essas pessoas, dar uma consciência para elas, né, de que o que era racismo, o que é racismo, o que é machismo e o que era naquela época também as diferenças, e entender que quando você olhar aquele livro, você tem que ler com uma consciência histórica, não é perdoar, você não está perdoando, não está excusando, não está dando uma desculpa para aquele comportamento. Não está passando pano. Mas entender, mas lembrar, a gente está olhando com o olhar de hoje. Né? Você está olhando com um olhar, com consciência de hoje. Então, quando você vai olhar para lá, você tem que, saber olhar também com o de hoje, entender o que eram as diferenças, mas 2, saber olhar com a consciência daquela época, entender qual que era a ideia inovadora, descontado essas questões históricas dele, quais que eram as ideias inovadoras, o que aquilo pode trazer hoje para você. Então, eu acho que a leitura de qualquer obra histórica, você tem que levar perfeito. Tem que levar em conta o momento. Você não pode olhar daqui e achar que não, agora eu quero que o Edward Gibbon lá
tivesse escrito o livro do jeito que um historiador de 2020... Por exemplo, o Edward Gibbon, ele começa, acho que, se não me engano, a primeira frase do livro talvez o momento mais feliz da humanidade foi no primeiro século, Império Romano, lugar com o primeiro século depois de Cristo, né? Porra, cara, se você fosse um escravo, não era bem assim, exatamente, né? Mas, só que a gente tem que também diferenciar outra coisa. Se tem um cara racista hoje, aí, sei lá, pode, ou homofóbico, ou machista, aí você pode cancelar à vontade, se o cara tá sendo agora. Eu acho que a gente tem que ser um pouco caridoso. Se o cara tá vivo, tá lá, reconhecer as merdas, a gente tem que ser um pouco caridoso. Porque, você direto, cara, quando eu era moleque, tava na escola, colegial, mano, era inconcebível alguém sair do armário, por exemplo. Sim, nossa, total. É inconcebível. Depois de muitos anos, você descobre que tal e tal cara é gay, não sei o quê, e você vê que o quanto que o cara não sofreu na escola. Nossa. Assim, a molecada mais nova não sabe disso, mas era inconcebível. Ou seja, todo mundo era homofóbico, todo mundo era machista. Isso a gente não tô falando, eu tô falando da minha vida, entendeu? Não tô falando na época do meu pai ou do meu avô, tô falando quando eu era moleque. Sim, todos nós, né? A gente consegue ter exemplos disso na nossa educação, cara. Não precisamos todo mundo. E aí, assim, a homofobia era o que rezava entre os homens. É isso. Sempre. Porra, não é muito tempo atrás. Piada de gay era moeda comum aí entre homens, né? Não, bicho, mas é ano 2000. Você pega o conteúdo humorístico 2010, dos 2000, cara. 2010 é super escrotão, sabe? Não, galera, teve um Enem agora, teve polêmica em 2 respostas de 2 questões relacionadas a sexismo e racismo. Mas é que ninguém falava nada antes, né? Isso. Claro, é isso aí. Não, só pra você dar um exemplo. Por exemplo, eu lembro que teve acho que foi numa Veja São Paulo, não sei o quê, acho que foi lá pra 2000 e pouco, teve um amigo meu que foi entrevistado que ele tá falando que tinha amigo gay. E foi assim aquela polêmica. Você tem amigo gay, que não sei o quê. Foi uma polêmica, cara, entendeu? Isso, cara, não é 1920, é 2000, 2001. Teve polêmica em cima disso. É difícil afirmar qualquer coisa nisso aí. Mas eu acho que é uma questão boa de reflexão, né? Mas é legal. Excelente. Agora, outra questão pra vocês. Entrem nesse mundo sabendo quem é o autor. Pronto. Perfeito. E aí o resto é com vocês. Vocês são adultos, enfim, né? Agora, outra coisa, que eu não sei se vocês sabiam. Se não me engano, Fundação foi traduzido, pelo menos, talvez tenha sido traduzido antes, certo? Ele foi traduzido pro árabe em 99. Sério? Talvez tenha tido alguma outra. Você sabe qual foi o nome do título? Não. Em árabe? Al-Qaeda. Ah, que legal. Caralho. Não. Aí é pra gente pensar. Mas eu pergunto, o que quer dizer Al-Qaeda em árabe? Então, exatamente, é aí que tá a questão que eu queria chegar. Al-Qaeda justamente fundação, a parte física, base, fundação, esse tipo de coisa. Em árabe é isso, Al-Qaeda. Isso né? é bem interessante. Certo. Agora, a questão é a seguinte: como um termo político, né, não existe na referência histórica árabe essa termo Al-Qaeda. Então, o pessoal conjecturou que o Bin Laden, e se você pega a ideia do Al-Qaeda, é bem fundação, cara. É bem fundação, mano. Entendeu? Imagina que você tá lá, você acredita que o mundo vai acabar, que vai não sei o quê, que você vai tentar fazer algo. Então, assim, é bem possível. E isso não existe evidência terminal, né? Que o Al-Qaeda, cara, fundação, ele se inspirou no Asimov, no Fundação do Asimov. Cara, eu acho que essa... Nossa senhora! Foi a melhor teoria... Acho que foi a melhor teoria que eu vi nos últimos anos, velho. Puta, sensacional, mano. Cara, que sensacional. Porque existia uma questão de onde vem o termo Al-Qaeda, porque não existe na história. Não, pera lá, se você vai fazer sentido agora. Lembrando que o Asimov, ele é americano naturalizado porque ele nasceu na Rússia. Na Rússia, Ele nasceu em 1920 em Petrovich, na Rússia. Então ele é russo. Então ele já tava planejando com Psico-História o declínio do Império Americano, velho. Seria Isaac Asimov o Harry Seldon? Exatamente, cara. Exatamente. Ou seria o Harry Seldon? Mas eu diria outra coisa. Eu vou até colocar um outro questionamento aqui pra vocês. Seria Mark Zuckerberg Harry Seldon? Não, acho que não. Não. Cara, o Mark tá fazendo memes. Evil. Não, mas eu tenho certeza de quem são os mules, mas tudo bem. Não, mas isso aí, ó. O WhatsApp parou de funcionar. O WhatsApp parou de funcionar agora. O WhatsApp e o Facebook pararam de funcionar durante, sei lá, meia hora, agora sexta-feira, 2 horas. E ele mandou um meme. Ops. Eu tropecei no fio. Então, esse cara é uma galhofa, mano. Segue a vida. Esse aí não tem... Uma galhofa bilionária. Mas, mano...
cara. Não, é sério isso, porque não existe. Você vai lá na Síria, tem um monte de grupinhos de Al-Qaeda lá, né? E todos têm os nomes históricos lá, árabes, da época do profeta, etc, etc. Agora, chega Al-Qaeda, não existe esse termo Al-Qaeda em uso político na história. E a gente sabe que o Bin Laden, ele falava inglês e morou lá na Inglaterra, sei lá o quê. Ele era universitário, né? Talvez tenha tido alguma tradução que o pessoal não conhece hoje, né? Do Fundação, sei lá, no Líbano, nos anos 50, alguma coisa assim. Pode ter tido, não se sabe. Cara, só certo? acho que... Oficialmente, a conhecida é de 99 e o título é Al-Qaeda. Mas, cara, a Al-Qaeda, ela falhou numa coisa, que foi no look. Porque se fosse com as costeletas do Asimov... teria tido mais sucesso. Cara, porque tá aí um maluco que soube dominar uma costeleta, velho. Que eu vou te falar. Eu tinha um professor, Clemente Greco, que de Clemente não tinha porra nenhuma, que tinha essas costeletas iguaizinhas. Inspirado no Asimov, com certeza. Pode ser, ele é velho. Isso aí, ó, já morreu faz muito tempo. Pra quem estiver ouvindo, entra no Google, bota Asimov. Vocês vão entender o que eu tô falando. Olha esse indivíduo, realmente ele é peculiar. Peculiar e se achava um sex machine. Mas aí, mano, nisso você tem que se achar. Tem que acreditar, mano. Tem que acreditar. Se você não acredita, ninguém vai acreditar. Como diria Molusco, olha o coach quântico aí, ó. O André e como é que é aquele filme, livro lá? O Segredo. O Segredo? Sim. Caralho, outro que eu não li. Porra, não leia, por favor. Né? Vale um episódio do Quina Cultural. A gente chegou a falar sobre isso. Algo eu não vejo. A gente chegou a comentar. Mas, ó... Alguém tem mais alguma coisa aí? Sim, acho que tem só umas referências, né? Que a gente tá falando das influências do Asimov. A gente pode listar alguns exemplos, né? Eu acho que o Star Wars é o grande exemplo mais conhecido, assim, de influência, né? Principalmente a questão do Império Galáctico, né? Porque você pega umas figuras medievais e cenários futuristas, né? Você tem Imperador, você tem Conde, você tem, sei lá, Barão. Eu acho que uma outra influência muito grande é o Duna, que pra mim, eu acho que na minha concepção é a obra mais importante de ficção científica, né, da atualidade. E tem um outro, tem um termo, mas isso não é do Fundação propriamente dito, né, mas é da obra do Asimov, que é o positrônico, né, que são cérebros positrônicos, que você pega, por exemplo, no Star Trek, usa muito a questão do positrônico, né, com o Data. Mas o que eu acho mais legal é essa questão da religião da tecnologia, né. Tem um cenário de ficção que começou com um joguinho de estratégia, né, que é o Warhammer 40,000. Conhece, não? Sim. Não. É muito bom, ele passa 40 mil anos no futuro. E você tem um Imperium of Men. E dentro desse Imperium of Men você tem os adeptos mecânicos. E é uma teocracia absoluta. E é justamente pessoas que, sabe, leem os livros sagrados, livros de mecânica sagrados. Então você tem aquela tecnologia antiga que você não sabe como funciona, mas o seu ritual de manutenção é ritual religioso. Isso é muito louco. Porra, isso aí ele puxou direto do Asimov. Exatamente. Total. Exatamente. É o ideia do Tech Priest. Isso é algo que me incomodou um pouquinho. Você acharia isso viável? Não acho impossível. Como estratégia? Assim, você consegue, por exemplo, pega a cientologia, certo? Ele tem todo um linguajar, mas não tem nada a ver com máquina, não tem nada a ver com realidade. Eu não sei, pra mim é uma furada, cara. Eu não consigo aceitar como uma isso, estratégia cara. Não, mas como uma possibilidade, talvez, né? Eu não consigo enxergar, porque a base da ciência é o ceticismo, cara. Não, entendeu? E se você trabalha com manutenção, concordo. Manutenção de equipamento, cara, entendeu? Quem já fez manutenção, porra, é explorar, não é assim, trocar peça, é você explorar o negócio, descobrir o que tá errado. Então, não é ciência, mas usa o método científico, entendeu? Então, eu não consigo imaginar uma religião em ciência, não dá. Porra, você vai ter os caras daqui a 40 anos para de não dar certo aceitar isso. Se for algo estagnado, você usa a mesma tecnologia e como o Thiago estava falando. Mas mesmo assim, cara, assim, a única coisa que você vai poder fazer é trocar peça. Você vai na Santa Efigênia, tá com o teu celular quebrado. Como é que o cara descobre que tá quebrado? Você tem duas opções. Ou o cara vai lá e troca, você vai no serviço autorizado e vai troca tudo e acabou. Tá? É comprar um novo. Mas aí você vai na Santa Efigênia e o cara não, ele vai tentar pesquisar, ele vai tentar... Porra, é um exercício de raciocínio cético, cara. Cara, mas... Entendeu? Não é dogmatismo, não é dogmático. Mas eu realmente eu não sei dizer, cara, não sei dizer. A gente nunca passou por esse cenário, né? Então a gente realmente não sabe dizer se seria algo prático. Tem um outro livro que trata um pouco disso. Eu citei esse livro uns episódios atrás, que é o Canticle for Leibowitz, que finalmente tem em português, Cântico para Leibowitz, que também mexe com isso, né? Como a religião sendo usada como transmissão de
pensamento científico-tecnológico. Ó, e já tem um nome baseado no puta do filme, que é o The Great Lebowski. Great Lebowski, pô, que massa. Lebowitz é a mesma Lebowitz coisa, não é Lebowski, né? Mas sim, mas é parecido. Então, pra gente... Beleza, algo mais aí, galera? Leia um livro. Não é um livro grande, então, tá? E se vocês curtirem, leia os outros. Eu gostei bastante. Antigamente a gente falaria agora, que é uma leitura de bordo, né? Que você lê num voo. Exatamente. Uma ponte, né? Ô, Januzzi, se eu não me engano, vai sair um seriado sobre isso, não é isso? Sim, da Apple TV. Na Apple TV? Eu tô curioso pra saber eu vou colocar o trailer no site. Eu também. Legal, curioso. Você sabe quando vai começar? Eu acho que esse ano, cara. Bom, então acho que é isso aí. Esses episódios da Quina Cultural, a gente não sabe muito bem como vai ser a periodicidade deles, mas fiquem atentos, sempre que tiver a gente vai anunciar. E, novamente, quem quiser ajudar a gente, é só entrar no Apoia-se, apoia.se/Quina do Mundo, dá um help lá. Agradecer a presença e a paciência do Michel aí, que foi... Valeu, Michel. Adorei fazer parte. Acompanha nossa verborragia aqui. Vamos lançar uma promoção aqui? Vamos lançar uma promoção? Os 5 primeiros que apoiarem o Quina do Mundo vão ganhar uma luminária feita com litofania do Quina do Mundo. Yeah! Feitas pelo senhor Paulo Jabardo, artesanalmente, com ele sua impressora 3D. E quem já tá apoiando já vai receber. Mas se não sei quando, tá? Não sei quando, não lembro prazo. E se for amigo meu, vai demorar mais. Então, né, se é amigo, demora pra receber. Obrigado, galera. Um abraço. Até mais, pessoal. Obrigadão, até a próxima.